en 9 cambios poderosos que el Espíritu Santo hace cuando entregas todo tu ser. ¿Sabes por qué muchos oran, lloran, asisten a iglesias, buscan respuestas, pero no experimentan un cambio profundo? Porque aún no han hecho lo que más temen: soltar el control. Entregar todo no significa dar partes, no es dar un poco de tu tiempo, un pedazo de tu corazón, una oración entre muchas otras prioridades. Entregar todo es morir internamente para que el Espíritu Santo pueda vivir verdaderamente en ti. Y nadie quiere morir. Nadie quiere soltar la ilusión de tener el mando, pero el Espíritu Santo no comparte el trono de tu vida con tus decisiones, tu orgullo, tu lógica, ni tu pasado. Cuando decides entregarlo todo, lo primero que Él toca es esa parte tuya que cree que puede manejarlo todo. El control muere, y en ese instante, aunque duela, aunque parezca una pérdida, en realidad estás dando el primer paso hacia la verdadera libertad espiritual. El Espíritu no se manifiesta plenamente en una vida parcialmente rendida. Él no visita corazones a medias, ni reposa donde aún gobierna el ego. Cuando decides rendirte de verdad, algo invisible empieza a romperse por dentro. Las justificaciones que siempre usaste para no cambiar, las excusas que protegías con tanto esmero, los planes que usabas como escudo para no obedecer. Todo eso empieza a caer, como muros viejos que ya no pueden sostener el alma nueva que están haciendo. Es una guerra silenciosa. Tu mente querrá resistir, tu carne querrá negociar, pero si sigues adelante, si sostienes tu entrega más allá del miedo, el Espíritu Santo comienza a limpiar tu interior con un fuego que no destruye, pero sí consume todo lo que no viene de Dios. Y aquí ocurre lo más impactante. No es que el Espíritu Santo simplemente entre en tu vida, es que Él comienza a ocupar cada parte de ti que tú decidiste entregar. Tu pasado, Él lo redime. Tus heridas, Él las transforma. Tus sueños, Él los purifica. Tus decisiones, Él las guía. Pero eso no pasa en quienes dan pasos tímidos. Pasa en quienes se lanzan, en quienes cierran los ojos y le dicen: haz lo que tengas que hacer, aunque me duela, aunque me quiebre, aunque me rehagas desde cero. Es allí donde lo sobrenatural empieza, porque el Espíritu no se manifiesta con poder donde hay resistencia. Se manifiesta donde hay renuncia. La entrega total es como el altar de los antiguos tiempos. No era bonito, no era cómodo. Era un lugar de fuego, de sacrificio, de sangre, de entrega absoluta. Pero también era el lugar donde descendía la gloria. No se trataba de lo que ofrecías, sino de cómo lo ofrecías. No se trataba de cuánto dolía, sino de qué dolía. No se trataba de ti, era sobre Dios tomando lo que le pertenece. Todo. Tu alma no fue hecha para funcionar a medias, fue hecha para arder por completo. No para una fe de domingos, ni una espiritualidad de frases bonitas. Fue hecha para quemar todo lo humano que estorba y dejar que el Espíritu Santo sea fuego que habita, no solo que visita. Y si hoy estás sintiendo que has llegado a tu límite, si ya no puedes más con tu manera de hacer las cosas, si estás cansado de controlar y ver cómo todo se desmorona igual, entonces es tiempo de rendir lo único que aún no entregaste, el todo. Porque ahí empieza el verdadero cambio. No cuando oras, no cuando lloras, no cuando prometes, sino cuando muere el control y nace la dependencia total. Es ahí donde el cielo deja de ser una promesa lejana y empieza a manifestarse en lo más profundo de tu ser. Tu historia deja de definirte y el Espíritu reescribe tu identidad. Tu historia puede haberte marcado, pero no tiene poder para definirte cuando el Espíritu Santo toma el control. Las personas te recuerdan por lo que hiciste, por los errores que cometiste, por los momentos de debilidad que te hicieron caer. El mundo no sabe mirar más allá de las cicatrices.
Pero Dios, sí. Cuando entregas todo tu ser, el Espíritu comienza una obra silenciosa y radical. Reescribe tu identidad desde dentro, no desde el juicio ajeno, no desde los fracasos pasados, no desde la culpa que te ha encadenado por años. Él va al núcleo de tu alma y rompe el espejo roto con el que te veías a diario. No importa cuántas veces hayas caído, no importa cuántas veces hayas dicho nunca más y volviste a hacerlo. No importa el nombre que otros te dieron, débil, mentiroso, impuro, indigno. Cuando el Espíritu entra, Él no ve tus ruinas. Ve lo que está a punto de levantar desde ellas. Y hay algo que solo el que ha sido transformado por dentro puede entender. Ya no necesitas que los demás te crean. Ya no vives intentando demostrar que cambiaste, porque sabes que no fuiste tú quien lo hizo. Fue el Espíritu en ti. Él no solo perdona tu historia, Él la redime. Y eso significa que toma incluso las partes más oscuras de tu vida y las convierte en parte de tu propósito. El dolor que antes ocultabas se vuelve testimonio. La vergüenza que te paralizaba se vuelve mensaje. Las cicatrices que tapabas se vuelven señales de por dónde Dios pasó y te rescató. Cuando el Espíritu Santo reescribe tu identidad, ya no vives para complacer expectativas humanas. Ya no tratas de llenar vacíos con aplausos, relaciones o logros. Porque algo en ti cambió. Sabes quién eres y, más importante aún, sabes de quién eres. Y eso te libera. Te libera del pasado, de los traumas, de las etiquetas. Te libera del miedo al qué dirán. Te libera del hábito de compararte. El Espíritu te recuerda cada día: tú no eres lo que hiciste, tú eres lo que fuiste llamado a ser. Tú no eres tu error más grande, eres el milagro que nació del momento en que te rendiste. Esa transformación no ocurre de golpe, no es mágica, es progresiva, es profunda y es real, porque el Espíritu no trabaja en la superficie. Él no maquilla tu historia, la rehace, no la niega, la redime. Él toma los capítulos que más quisiste arrancar y los convierte en partes esenciales del libro que estás destinado a escribir. No se trata de olvidar el pasado, se trata de que ya no te define, se trata de que lo que antes era una prisión, ahora es plataforma. Lo que antes era un grito de dolor, ahora es una voz de propósito. Y es entonces cuando algo poderoso sucede. Ya no te escondes. Ya no bajas la cabeza, ya no vives con miedo de ser expuesto, porque entiendes que todo lo que eras, lo que fuiste, lo que hiciste, ya fue lavado, restaurado y usado por Dios para su gloria. Cuando entregas todo, tu historia no se borra, se transforma, porque el Espíritu no vino a eliminarte, vino a revelarte, a mostrarte la versión de ti que siempre existió en el corazón de Dios, pero que tú nunca te atreviste a creer. Y cuando te ves como Él te ve, no hay vuelta atrás. Tu identidad ya no está en lo que hiciste, sino en lo que fuiste redimido para hacer. El silencio deja de ser castigo y se convierte en comunión. El alma humana no fue diseñada para soportar el silencio sin respuesta. Desde niños buscamos voces que nos confirmen que todo está bien, que alguien está cerca, que no estamos solos. Por eso, cuando empezamos a caminar con Dios y de pronto sentimos que Él guarda silencio, algo en nosotros se rompe. Nos sentimos ignorados, abandonados, descartados. Pero cuando entregas todo tu ser al Espíritu Santo, cuando no reservas nada, ni tus dudas, ni tus heridas, ni tus quejas, Él te enseña que el silencio no es ausencia, es transformación. El Espíritu comienza a reformar tu percepción. Lo que antes te parecía castigo, ahora se vuelve altar. Lo que antes era angustia, ahora es preparación. Porque hay un tipo de silencio que solo los íntimos conocen. No es el silencio del desprecio, es el silencio de la forja. Es el silencio donde Dios trabaja en tu alma sin anunciarse. Él no grita mientras sana.
Él susurra mientras moldea, y para escuchar ese susurro necesitas rendirte completamente. Solo entonces el silencio deja de doler y empieza a hablar. En ese espacio sin ruido, sin certezas, sin emoción, el Espíritu Santo comienza a separar tu fe de tus sentimientos. Él arranca de ti la dependencia de lo que sientes para que vivas por lo que sabes. Porque el que vive de sensaciones se pierde en el desierto. Pero el que camina por convicción se convierte en columna de fuego. Es ahí, en medio de ese aparente silencio, que tu fe se purifica. Ya no es un fuego emocional, es una llama constante que no se apaga con el viento del abandono ni con la lluvia de la espera. Muchos abandonan a Dios en ese silencio porque no lo entienden, pero los que se quedan, los que eligen permanecer aún sin señales, descubren que ese lugar es donde más cerca está el Espíritu, porque no necesitas sentir su presencia para estar en su presencia. No necesitas lágrimas para saber que Él está. El silencio se vuelve una habitación secreta donde Él revela cosas que no se pueden explicar con palabras, cosas que solo los que se entregan por completo pueden experimentar. Y entonces algo sucede dentro de ti. Tu alma deja de gritar, tu espíritu deja de exigir. Tus oraciones dejan de ser discursos largos y se vuelven respiraciones profundas. Estás en paz. No porque todo se resolvió, sino porque algo en ti entendió que Dios está incluso cuando no habla, que el Espíritu no dejó de moverse, solo dejó de hacer ruido, y que el cielo no está lejano, solo está esperando que aprendas a descansar sin ver, a confiar sin escuchar, a permanecer sin entender. Ese silencio que antes era prisión, ahora es refugio. Ya no lo temes, lo buscas. Porque sabes que allí el Espíritu Santo te está revelando algo más alto que una respuesta. Te está enseñando a reconocerlo en lo invisible, a confiar en su carácter incluso cuando no te da señales, a caminar con Él no por lo que dice, sino por lo que ya dijo. Y cuando eso pasa, cuando el silencio ya no te quiebra, sino que te edifica, te das cuenta que la comunión más profunda no sucede cuando Él responde, sucede cuando tú decides quedarte, aunque no diga nada. Porque solo un corazón rendido es capaz de amar a Dios por quien Él es, no por lo que hace. Y ese es el tipo de fe que conmueve el cielo. Esa es la fe que transforma el silencio en comunión. La velocidad de tu vida cambia e empiezas a caminar al ritmo del cielo. Há momento em que a alma cansada percebe que não foi feita para viver correndo, que existe tipo de pressa que não é virtude, é ferida, e que viver acelerado não é sinal de produtividade, mas de fuga. Fugimos do passado, da dor, da solidão, da voz de Deus. Tentamos preencher cada espaço com movimento, ocupação e barulho, porque temos medo de parar, medo de ouvir, medo de perceber que estamos indo rápido, mas na direção errada. Mas quando você entrega tudo ao Espírito Santo, Ele desacelera o seu mundo. E isso não é um atraso, é uma realocação divina. Ele não trabalha na velocidade do seu desespero, mas na precisão do propósito. Ele não se move para te impressionar, mas para te alinhar com o céu. E o céu nunca corre, o céu caminha. Porque quem sabe para onde vai, não tem pressa. O Espírito começa a ajustar o seu ritmo. Ele tira o peso das expectativas humanas e coloca sobre você o compasso da eternidade. Você começa a perceber que viver correndo atrás de tudo só te afastava daquilo que realmente importa. Que a paz não está em conquistar mais, mas em carregar menos. Que a verdadeira liberdade não é fazer tudo, mas fazer só o que foi entregue por Deus. E nesse novo ritmo, algo extraordinário acontece. Sua alma respira. Você começa a viver com presença, ouve com mais atenção, vê com mais clareza, ama com mais profundidade, porque não está mais no piloto automático, está no compasso do Espírito.
E o compasso do Espírito não é baseado na agenda do mundo, mas na urgência do céu. Você deixa de medir seus dias por metas e começa a medi-los por milagres. O milagre de estar inteiro, o milagre de sentir Deus nas pequenas coisas, o milagre de ter tempo para abraçar, para orar, para agradecer. E é aí que você percebe que a pressa estava te roubando mais do que o pecado, porque a pressa te rouba daquilo que é eterno, enquanto você corre atrás do que é passageiro. O Espírito também começa a te mostrar que a sua ansiedade não era porque você tinha muito a fazer, mas porque não sabia o que deixar de fazer. Ele começa a podar, a tirar excessos, a cortar compromissos que ele nunca te pediu para assumir. E no lugar disso, ele planta propósito. Te ensina a dizer não. Te ensina a esperar. Te ensina que obediência tem mais poder do que velocidade. E então, quando você se alinha com esse ritmo do céu, começa a ver que tudo flui de maneira diferente. As portas certas se abrem no tempo certo. As palavras certas vêm na hora certa. Os encontros certos acontecem sem esforço, porque você não está mais tentando forçar nada. Você está apenas respondendo ao mover do Espírito. Você entende que apressar os processos é duvidar da sabedoria de Deus, que correr sem direção é desperdiçar força, que viver em função de resultados é viver como órfão, não como filho. E filhos não correm para merecer o favor do Pai. Filhos caminham ao lado dele porque sabem que já são amados. O Espírito Santo te ensina a viver nesse ritmo santo. Um ritmo que te livra da culpa, da comparação, da cobrança. Um ritmo onde a sua alma pode florescer sem ser esmagada pelas exigências do mundo. Onde você faz menos, mas frutifica mais. Onde você deixa de medir sua vida pelo que produz e passa a medi-la pelo que permanece. Esse é o ritmo do céu. Um compasso de paz. Uma cadência de fé. Um tempo onde cada passo é guiado, cada espera é sagrada e cada movimento é carregado de propósito. Quando você caminha assim, não há atraso. Há alinhamento. E quando há alinhamento, há descanso, mesmo no meio da guerra. No que te heria, a hora te revela. Há feridas que não sangram mais, mas ainda gritam. Memórias que você enterrou, mas que continuam moldando suas escolhas, sabotando suas relações e contaminando sua visão de Deus. Você pensa que superou porque não chora mais, mas basta um silêncio, uma rejeição ou uma demora para que tudo volte à tona com força. A dor ainda está lá, disfarçada de força, empurrada para o canto da alma, mas nunca transformada. E enquanto você carrega essas feridas como cicatrizes de guerra, o Espírito Santo as vê como portais de revelação. Quando você entrega tudo ao Espírito, inclusive aquilo que você jurou que nunca mais tocaria, algo começa a acontecer. Ele não vem para te anestesiar, ele vem para te confrontar. E nesse confronto sagrado, ele começa a usar justamente aquilo que te feriu como ferramenta para te revelar. Porque a dor, quando exposta à luz do Espírito, deixa de ser peso e se torna chave. Você começa a entender que as dores não vieram para te definir, mas para te despertar. Que os traumas que você tentou esquecer são exatamente os lugares onde o Espírito deseja habitar para manifestar cura, poder e redenção. Ele não ignora a sua dor. Ele a redime, ele a ressignifica. Ele transforma cada lágrima que caiu em terreno fértil para um novo nascimento interior. O Espírito Santo te mostra que há tesouros escondidos na sua dor. Revelações que você nunca acessaria se não tivesse passado por aquilo. Discernimentos que nascem do sofrimento. Sabedoria que brota da humilhação. Intimidade que só se constrói no vale. E é nesse processo que você começa a agradecer por não ter sido poupado, porque percebe que foi separado.
A ferida que antes era lembrança do abandono, agora se torna marca da sobrevivência. A rejeição que antes te paralisava, agora te posiciona. O fracasso que antes te definia, agora te prepara. Porque o Espírito começa a te ensinar que nada foi em vão. Nenhuma lágrima, nenhum silêncio, nenhuma perda. Tudo está sendo reciclado no altar da revelação. E mais do que isso, Ele te revela a si mesmo nas tuas dores. Você começa a ver que Ele sempre esteve lá, mesmo quando parecia ausente. Que cada momento de escuridão foi também um convite à profundidade. Que os dias em que você pensou em desistir foram, na verdade, o início de um novo nível de dependência. E que cada sofrimento carrega dentro de si uma semente de glória, se você deixar o Espírito regar. A dor, quando redimida, se torna testemunho, e o testemunho é a arma mais poderosa contra as mentiras do inferno, porque não há argumento contra alguém que foi ferido, mas permanece de pé. Não há acusação contra quem sangrou e ainda assim adora. Não há medo que sobreviva a uma alma que já enfrentou o vale e descobriu que o Espírito Santo estava lá, esperando para transformar ruínas em revelação. Você começa a se tornar um espelho de cura. As pessoas se aproximam de você não pela sua perfeição, mas pela sua cicatriz redimida. Elas se veem em você. E quando você fala, elas não ouvem teoria, ouvem verdade, ouvem experiência, ouvem Deus, porque o Espírito está usando o que te quebrou para curar outros. E nesse processo, você se liberta. Não porque a dor desaparece, mas porque ela deixa de te dominar. Você não foge mais dela. Você a entende. E entendendo, você a atravessa. E atravessando, você a supera. E superando, você a transforma em ponte para outros passarem. Essa é a obra do Espírito. Ele não remove a dor como quem apaga uma história. Ele entra nela e a reescreve. Ele não ignora seu passado. Ele o incorpora na construção do seu chamado, porque quem foi muito ferido, quando curado, carrega um peso de glória que o mundo não pode explicar. E é por isso que o que antes te feria, agora te revela. Tu sensibilidad emocional deja de ser debilidad y se vuelve instrumento divino. Desde criança te disseram que era fraco por sentir demais, que chorar era sinal de fraqueza, que se importar era tolice, que ser sensível era um defeito a ser corrigido. E você acreditou. Começou a construir paredes, a sorrir quando queria gritar, a abraçar quando queria fugir, a dizer tá tudo bem quando por dentro implorava por socorro. Aprendeu a esconder o que sentia para ser aceito e, sem perceber, foi se tornando prisioneiro de uma força que não era sua. Uma força que te afastava da sua essência e te mantinha longe da presença de Deus. Mas quando você entrega tudo ao Espírito Santo, inclusive a sua sensibilidade, algo começa a mudar. Ele não vem te endurecer. Ele vem te revelar que aquilo que o mundo chamou de fraqueza é, na verdade, uma das armas mais poderosas do reino. O Espírito não despreza suas lágrimas. Ele as coleciona. Ele as transforma. Ele as usa como matéria-prima para discernimento. Sua sensibilidade emocional se torna radar espiritual. Você começa a perceber aquilo que outros ignoram, capta o ambiente, sente o que ninguém fala, discernir o invisível. Suas lágrimas deixam de ser sinal de fraqueza e se tornam profecia. Porque quem sente profundamente também ama profundamente, ora com profundidade, escuta com empatia, serve com verdade. O Espírito começa a te ensinar que sua alma não é um problema a ser resolvido, é um instrumento a ser afinado, e ele começa a afiná-la, cuidadosamente, com paciência, com poder. Ele não te pede para parar de sentir. Ele te ensina a sentir com propósito, a transformar a dor em intercessão, a transformar a empatia em ministério, a transformar a sensibilidade em portal de revelação.
E quanto mais você se permite sentir com Ele, mais você percebe que há uma força escondida na sua vulnerabilidade. Você começa a ser usado por Deus nos momentos mais improváveis. Pessoas se abrem para você sem saber por quê, confiam em você, choram com você, porque sentem que há verdade no que você carrega. Não é carisma, é presença, não é técnica, é sensibilidade guiada pelo Espírito. A sensibilidade que antes te deixava à beira do colapso, agora te posiciona como voz de cura. Você se torna ponte entre o céu e corações feridos. E ao mesmo tempo, passa a se proteger de forma diferente. Não criando mais muros, mas discernindo quando é hora de calar, quando é hora de amar, quando é hora de apenas estar presente. Sua alma, antes impulsiva, agora é conduzida pelo vento suave do Espírito. E nesse processo, você começa a se reconciliar consigo mesmo. Percebe que não precisa mais se desculpar por ser como é. Você foi desenhado assim. Deus não errou ao te fazer sensível. Ele te preparou para um chamado específico. Um chamado que exige olhos que choram, coração que sente e mãos que acolhem. E é por isso que o Espírito não te endurece. Ele te direciona. Você também descobre que ser sensível não te isenta da guerra. Pelo contrário, ser sensível é ser mais vulnerável ao ataque. Mas agora, você sabe a quem recorrer. Agora você não luta mais com as próprias forças. Você se esconde no Espírito, e Ele, que conhece suas lágrimas antes que elas caiam, te sustenta. E quanto mais frágil você se sente, mais forte Ele se torna em você. E é nesse lugar que o milagre acontece. Sua sensibilidade se transforma em canal de glória. O que te fazia pensar que era um erro, agora se torna seu maior diferencial. E o mundo que tentou te calar começa a ouvir o som da tua alma restaurada. Não porque você se tornou alguém diferente, mas porque o Espírito Santo habitou sua essência. E o que antes era um fardo agora é uma ponte. O que antes te feriu agora te envia. O que antes te travava agora te move. E é assim que a sensibilidade emocional, quando entregue ao Espírito, deixa de ser um ponto fraco e se torna um instrumento divino nas mãos do Criador. Porque Deus não te chamou para ser duro, te chamou para ser profundo. E quem se aprofunda nele, nunca mais volta a ser superficial. El Espíritu Santo comienza a deshacer los pactos que hiciste en el dolor. Hay decisiones que no se tomaron en paz, palabras que dijiste con el alma rota, promesas que hiciste cuando nadie más te sostuvo, pactos silenciosos, internos, firmados sin tinta, pero grabados a fuego en el corazón. Pactos como nunca más volveré a confiar, ya nadie me va a herir. Voy a cerrar mi corazón, no necesito a nadie, voy a depender solo de mí. Y aunque fueron dichos desde el dolor, se convirtieron en una prisión, porque cada vez que te herían, ese pacto se hacía más fuerte. Cada traición reforzaba la muralla, cada decepción alimentaba la desconfianza, cada abandono te empujaba a esconderte más profundo dentro de ti mismo. Y lo llamaste protección, pero no era. Era una celda. Y por mucho tiempo, incluso después de conocer a Dios, seguiste caminando con esos pactos ocultos. Orabas, pero desconfiabas. Servías, pero retenías. Adorabas, pero con reservas. Entregabas áreas de tu vida, pero había una parte que seguías defendiendo con uñas y dientes. Esa parte que aún estaba gobernada por votos de autodefensa hechos en momentos de soledad y desesperación. Pero cuando le entregas todo tu ser al Espíritu Santo, incluso esas áreas inaccesibles, incluso esos votos no confesados, Él comienza a desenterrarlos. No lo hace para avergonzarte, lo hace para liberarte. Porque sabe que mientras esos pactos sigan en pie, no puedes avanzar completamente en tu llamado, porque un corazón dividido no puede sostener la plenitud de su presencia.
el Espíritu empieza a revelarte tus propias frases, te confronta con tu lenguaje interno, te muestra que esa frase repetida como mantra, no voy a depender de nadie más, es exactamente lo que está bloqueando tu dependencia en Él. Que esa determinación de no volver a confiar en nadie también está cerrando la puerta a las personas que Él ha enviado para caminar contigo. Y cuando esa luz penetra, el dolor vuelve a la superficie, porque para romper un pacto hecho en el dolor, a veces hay que atravesar ese dolor otra vez. Pero no solo, esta vez el Espíritu está contigo, no te empuja, te abraza, no te obliga, te revela, y en ese momento de revelación comienza el proceso de redención. Es entonces cuando te oyes diciendo palabras nuevas, palabras como Espíritu Santo, desata en mí lo que me ata por dentro. Palabras como quiero confiar otra vez, aunque no sepa cómo. Palabras como renuncio al pacto de autosuficiencia y me rindo a tu guía. Y esas nuevas palabras se convierten en llaves, llaves que abren puertas que tú mismo habías sellado desde dentro, y poco a poco empiezas a sentir algo distinto, una libertad que no conocías, una paz que no depende de protegerte, una fuerza que no nace de cerrar tu corazón, sino de abrirlo en dirección correcta, no hacia todos, pero sí hacia Él, y desde Él hacia aquellos que realmente vienen con propósito. El Espíritu también te enseña a perdonarte por haber hecho esos pactos, porque fuiste herido, porque te dolió, porque era lo único que sabías hacer en ese momento. Él no te acusa por haber sobrevivido de esa manera, pero tampoco quiere que sigas sobreviviendo. Él quiere que vivas, que confíes, que respires sin miedo, que te relaciones sin armaduras, que ames sin calcular. Y ahí sucede otro milagro. Donde antes dijiste nunca más, ahora dices Espíritu Santo, aquí estoy. Donde antes dijiste yo me encargo, ahora dices guíame tú. Donde antes dijiste no necesito a nadie, ahora reconoces que fuiste creado para caminar en unidad, no en aislamiento. Y cada vez que un viejo pacto cae, el Espíritu levanta algo nuevo en su lugar, levanta propósito, levanta destino, levanta relaciones redimidas, levanta sensibilidad restaurada. Porque lo que un día hiciste desde el dolor, ahora Él lo transforma en una plataforma de gloria, y de repente, sin darte cuenta, ya no eres quien eras. No porque lo intentaste con más fuerza, sino porque soltaste, porque rendiste esa parte que estaba escondida, porque confiaste, y el Espíritu, que nunca forzó tu voluntad, esperó hasta que se la entregaste. Y cuando lo hiciste, Él empezó a deshacer todo lo que el dolor había construido, para edificar en ti, con ternura y fuego, la versión que el cielo soñó desde el principio. Tu oración se vuelve peligrosa, porque ya no pides, te ofreces. Algo cambia de forma radical cuando el Espíritu Santo ocupa cada rincón de tu ser. Tu voz interior ya no suena como antes. Tu manera de hablar con Dios ya no se parece a la de antes, porque la oración, que antes era un lugar de súplica y desahogo, se transforma en un altar de entrega. Dejas de pedir milagros y te conviertes en uno. Dejas de rogar por dirección y te ofreces como instrumento para que otros encuentren el camino. El lenguaje cambia, el enfoque cambia. Porque quien entrega todo ya no ora desde el miedo, ora desde la disponibilidad. Ya no busca respuestas, se convierte en respuesta. Ya no clama por escapar del valle, camina dentro de él con autoridad, sabiendo que el Espíritu Santo guía cada paso, incluso cuando los ojos no ven claridad. Al principio, esto desconcierta, porque por mucho tiempo tu oración era una lista. Señor, protégeme, sáname, abre puertas, cierra heridas, bendice mi familia, dame dirección, multiplica mi provisión.
Eran palabras necesarias, sinceras, urgentes, pero aún estaban centradas en tus necesidades. Y no hay nada de malo en eso, excepto cuando se vuelve el único lenguaje que conoces. Pero llega un momento en que el Espíritu Santo toma tu corazón y te lleva más profundo, a un lugar donde dejas de poner condiciones, a un nivel donde ya no esperas que todo se acomode para comenzar a servir. Comienzas a decir frases que antes nunca te atreverías a pronunciar. Espíritu Santo, haz en mí lo que tengas que hacer, aunque me duela. Si mi vida puede ser respuesta para otro, úsala. Si tengo que ser podado para llevar fruto, hazlo ahora. Es entonces cuando tu oración se vuelve peligrosa. Peligrosa no porque amenace a Dios, sino porque amenaza al sistema de autopreservación que habías construido. Tu alma se rinde, tus planes se someten, tus horarios se flexibilizan, tu fe deja de tener la forma de tus sueños y comienza a tomar la forma del reino. Y ahí es cuando empiezas a notar algo sobrenatural. Las cosas que antes te angustiaban ya no tienen el mismo peso. Ya no te despiertas en medio de la noche buscando soluciones, sino diciendo, háblame. Ya no luchas contra la voluntad de Dios, sino que la persigues. Ya no temes al cambio, porque entiendes que todo lo que está siendo removido estaba ocupando un espacio que le pertenecía al Espíritu. Tus oraciones dejan de ser negociaciones y se vuelven consagración. No le dices más, si haces esto, entonces haré aquello. Ahora solo dices, aquí estoy, porque entiendes que el verdadero milagro no está en recibir algo, sino en permitir que Dios te transforme en alguien. Y esa nueva forma de orar comienza a provocar respuestas que antes nunca llegaban, porque el cielo se activa no solo con súplicas, sino con disponibilidad. El Espíritu Santo responde con fuego cuando ve un corazón que no está exigiendo, sino rindiéndose. Y ahí es cuando tus palabras ya no son apenas tuyas. Empiezas a sentir que oras cosas que no sabías que sabías, que intercedes por personas que ni conoces, que tus lágrimas cargan un peso que no se puede explicar porque ya no son emociones humanas. Son movimientos del Espíritu dentro de ti. Ya no oras para sentir paz, porque ya vives en ella. Ya no oras para obtener dirección, porque la dirección viene en forma de pasión por lo que Él ama. Ya no oras para ser libre, porque entiendes que la verdadera libertad es vivir completamente rendido. Y cuando el Espíritu Santo encuentra a alguien que ya no está orando por conveniencia, sino por entrega, lo eleva, lo posiciona, lo transforma en referencia espiritual sin necesidad de títulos. Porque el cielo no se impresiona con elocuencia, se manifiesta en la obediencia silenciosa de un corazón que dice, estoy listo, aunque no me sienta preparado. Tus oraciones se vuelven peligrosas porque desafían al enemigo, porque rompen ciclos, porque crean espacio para que lo eterno invada lo cotidiano, porque dejan de ser discursos y se convierten en llamados, porque ya no intentas controlar la conversación, solo escuchas, recibes y respondes con disponibilidad. Y lo más bello de esta transformación es que ya no necesitas resultados para sentirte completo, porque tu identidad no depende de lo que Dios haga por ti, sino de lo que Él pueda hacer a través de ti. Y eso sí que cambia todo. El Espíritu te desconecta de tu necesidad de ser comprendido. Cuando el Espíritu Santo toma el control total de tu ser, una de las transformaciones más silenciosas, pero más poderosas, ocurre en el lugar donde más te duele. El deseo de ser comprendido. Ese anhelo oculto que te hizo callar muchas verdades por miedo al juicio. Ese impulso de explicar tu corazón para que otros no malinterpreten tu silencio. Esa urgencia de demostrar que tus intenciones eran puras, que no actuaste con maldad, que merecías al menos una explicación, una escucha, un gesto de empatía. Pero cuando el Espíritu entra,
no te enseña a gritar más fuerte, te enseña a soltar el derecho de ser comprendido, porque comprender ya no es tu meta, obedecer lo es. Al principio, eso duele, porque fuiste formado en un mundo que mide el valor por la validación. Aprendiste que ser escuchado es ser amado, que ser entendido es ser respetado, que ser aceptado es ser suficiente. Entonces, cuando el espíritu empieza a romper ese patrón, sientes que estás perdiendo algo esencial, pero en realidad estás recuperando algo eterno, la paz que no depende de la aprobación humana. Empiezas a notar que ya no necesitas justificar tu llamado, que ya no gastas energía explicando tu proceso a quienes no lo vivieron contigo, que ya no te desgastas intentando que tu transformación sea visible para que otros la crean. Simplemente caminas, y quien tenga ojos para ver, verá. Porque ahora entiendes que el que convence no eres tú, es el Espíritu, y Él no necesita palabras innecesarias para hacer su obra. Esto no significa que te vuelves frío o indiferente. Al contrario, te haces más sensible, más humano, más compasivo. Pero esa compasión ya no nace de una necesidad de agradar, sino de una fuente interna que no busca eco, sino entrega. Ya no amas para que te amen, ya no sirves para que te valoren, ya no hablas para ser entendido, hablas porque hay algo más grande que tú, dentro de ti, que necesita ser liberado. La necesidad de ser comprendido es una de las cadenas más sutiles del alma, porque se disfraza de humildad, pero muchas veces nace del orgullo, del deseo de controlar la narrativa, de manipular la percepción, de evitar el rechazo. Pero el Espíritu Santo te lleva a un lugar donde todo eso se vuelve irrelevante, donde puedes ser malinterpretado y aún así estar en paz, donde puedes ser criticado y seguir amando, donde puedes ser ignorado y aún así sentirte visto por Dios. Y es en ese lugar donde descubres una nueva forma de libertad, la de ser invisible para los hombres, pero completamente visible para el cielo. Porque quien ya no necesita ser comprendido está listo para ser usado sin condiciones. Ya no negocia su obediencia por comprensión. Ya no retrasa su llamado por miedo a ser juzgado. Ya no limita su voz por temor a ser cuestionado. Y lo más impactante es que en ese nivel de entrega Dios empieza a usarte en silencio. Tu fruto empieza a hablar por ti. Tu paz se vuelve más elocuente que tus argumentos. Tu constancia se vuelve tu mayor predicación. Y quienes antes te juzgaron comienzan a sentir que hay algo diferente en ti, aunque no puedan explicarlo. La necesidad de ser comprendido te hacía buscar validación, pero ahora el Espíritu te enseña a buscar dirección. Te hacía hablar más de lo necesario, pero ahora aprendes a callar para escuchar la voz de Dios. Te hacía depender del aplauso, pero ahora entiendes que el silencio del mundo muchas veces es la señal de que el cielo está atento. Y cuando llegas a este punto, sucede algo que no puedes fingir. Descansas, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no necesitas resolverlo todo. Descansas porque sabes que el que te llamó no necesita defensores, necesita disponibles. Y tú, ahora, estás disponible. Esta desconexión de la necesidad de ser comprendido no te aísla, te libera, porque cuando ya no vives para explicarte, vives para manifestar. Ya no buscas ser entendido, buscas ser fiel. Ya no persigues reconocimiento, persigues obediencia. Y en esa fidelidad silenciosa, el Espíritu Santo se manifiesta con una fuerza que no necesita escenario, ni palabras, ni likes. Solo necesita un corazón completamente entregado. Te conviertes en espacio viviente de revelación divina. Cuando el Espíritu Santo habita por completo en un ser que se ha rendido sin reservas, algo inexplicable comienza a acontecer. No apenas envolta, dentro.
Você não apenas carrega a presença de Deus, você se torna o lugar onde essa presença se revela, um altar vivo, um eco constante do céu em movimento, uma morada visível do invisível. Esse processo não começa com luzes, nem com visões, nem com manifestações externas. Começa no escondido, quando ninguém mais está olhando, quando você se levanta pela manhã, não com pressa, mas com reverência, quando você escolhe o silêncio, não porque não tem o que dizer, mas porque sente que Deus quer falar. Quando seu corpo se move, mas é o Espírito que conduz. Quando sua respiração se alinha com o céu e você sente, mesmo sem explicar, que algo eterno está se movendo em você. Você não precisa dizer que está cheio de Deus. As pessoas percebem. Elas olham em seus olhos e sentem descanso. Elas se aproximam e, sem saber por quê, sentem vontade de confessar, de chorar, de recomeçar. Você se torna ponte, não por esforço, mas por essência. Você se torna resposta, não porque tenha todas as palavras, mas porque carrega a presença que quebra o peso do mundo. A revelação divina não é mais algo que você apenas busca, é algo que você manifesta, não como show, mas como respiração. O seu caminhar muda ambientes, sua presença perturba sistemas religiosos, mas consola os quebrados. Você não entra em um lugar para se adaptar, você entra para consagrar, porque onde você pisa, o céu reconhece território. Isso não significa perfeição, significa transformação contínua. Você não é um vaso pronto, é um altar em reforma, e é exatamente por isso que o Espírito se move em você. Porque você não finge estar pronto, você apenas diz, aqui estou, e ele responde, então eu irei contigo. A unção não é mais algo que você pede, é algo que escorre de quem você se tornou. A paz não é um prêmio, é a atmosfera natural ao seu redor. O favor não é buscado, é atraído, porque o céu não investe em performance. O céu habita onde há entrega. E nesse lugar você entende que não precisa mais provar nada. O seu valor não vem dos dons que manifesta, mas do coração que permanece rendido. Você se torna uma espécie de tradução ambulante do que é o reino, não como discurso, mas como presença. E é por isso que você se torna uma ameaça para o inferno, não pelas suas palavras, mas pelo que você carrega em silêncio. As pessoas te verão e dirão que há algo diferente, mas não saberão explicar. Porque não é carisma, não é inteligência, não é técnica, é presença. É o Espírito fluindo sem bloqueios. É Deus usando alguém que decidiu sair do centro para que ele tomasse o lugar. E quando isso acontece, até o que você não diz comunica vida. Até o seu choro carrega cura. Até o seu toque traz consolo. Até o seu silêncio vira oração. E sua existência se torna resposta para orações que você nunca ouviu, porque quem se rende completamente se torna um canal contínuo. Não é sobre fazer mais, é sobre ser. Não é sobre multiplicar obras, é sobre multiplicar presença. E você aprende que muitas vezes a sua missão não está em grandes palcos, mas em pequenos encontros. Não em multidões, mas em corações específicos que cruzam seu caminho, porque o Espírito os direcionou até você. Você deixa de pedir direção, porque você se torna direção. Você deixa de buscar confirmação, porque a sua própria vida é sinal. E tudo isso não porque você alcançou um nível superior, mas porque você se esvaziou o suficiente para que o céu encontrasse espaço. Você é o templo, não no discurso, mas no sangue, não na aparência, mas na essência. E isso muda tudo, porque agora, onde você estiver, Deus está se revelando, não para que você seja visto, mas para que Ele seja conhecido. E esse é o maior milagre da entrega total. Você se torna espaço de revelação divina, um altar em movimento, um pedaço do céu habitando a terra.
um eco da eternidade no tempo, el dia em que el cielo deixou de ser um lugar e se convirtió em tu interior. Você cresceu ouvindo que o céu era um destino, algo distante, um lugar onde um dia você chegaria, se vivesse direito, se arrependesse, se merecesse, sempre lá na frente, depois da dor, depois da cruz, depois da morte. Mas o Espírito Santo veio te mostrar algo completamente diferente. O céu nunca foi só um lugar. O céu sempre foi uma presença. E quando você entrega tudo, quando não guarda reservas nem desculpas, quando você permite que Deus entre não só nos quartos bonitos da alma, mas também nos becos escuros que você esconde, nesse dia o céu para de ser uma esperança e começa a ser sua realidade interior. Você percebe isso aos poucos. Primeiro, uma paz que não combina com a situação. Depois, uma clareza que você não estudou para ter. Em seguida, uma força que vem quando tudo deveria te derrubar. Até que, de repente, você olha ao redor e entende. O reino não está chegando. Ele já chegou, dentro, em você. O céu começa a mudar sua forma de ver as pessoas. Você não as mede mais pela aparência, pelo erro, pela ferida. Você as enxerga com os olhos de quem foi redimido. Seus julgamentos silenciosos dão lugar a orações silenciosas. Seu orgulho se transforma em compaixão. Você não está mais tentando subir. Você está tentando descer. Descer a dor do outro. Descer a humildade de Cristo. Descer a obediência que carrega a glória. E o mais surpreendente acontece. Aquilo que antes te conectava com o mundo, agora perde o brilho. As comparações, as buscas vazias, as ambições desajustadas, tudo perde peso, porque há uma leveza em saber que o céu já começou, que você não vive mais esperando a eternidade, você vive de dentro dela. O Espírito te ensina a caminhar como quem já venceu, mesmo que tudo ao redor diga o contrário. Você não precisa mais provar seu valor, porque sabe de quem veio. Não precisa mais vencer para ser aceito, porque já foi escolhido. O céu dentro de você silencia as vozes do inferno que sempre disseram que você era insuficiente. E então, os milagres não são mais coisas fora do comum. Eles se tornam o comum, não espetáculos, mas sussurros, não fogos, mas brasas constantes queimando dentro do peito. O céu se manifesta em atitudes simples, um perdão difícil, uma palavra na hora certa, uma lágrima de intercessão. O sobrenatural se encaixa no ordinário e transforma tudo. Você entende que não está esperando o céu para ser feliz. Você já encontrou a fonte. E ela não está num templo, nem num evento, nem num pregador. Ela está dentro, fluindo, renovando, sussurrando verdades que nenhum homem poderia te dar, porque o Espírito agora habita, e onde ele habita, o céu se instala. Esse é o dia em que tudo muda, o dia em que você para de procurar o que já tem, o dia em que a saudade de Deus se transforma em comunhão contínua, o dia em que o medo da morte perde a força, porque você já vive da vida eterna, o dia em que sua oração não é mais um grito no escuro, mas uma conversa dentro do jardim, o dia em que o céu deixa de ser geografia e passa a ser essência. E nesse dia, você descobre o maior segredo da fé. Não é sobre ir para o céu, é sobre permitir que o céu venha até você. É sobre ser um pedaço da eternidade caminhando neste mundo, um santuário vivo, um templo onde o véu já foi rasgado. Um coração onde o Espírito Santo decidiu fazer morada. Você não espera mais por um dia melhor. Você vive com a certeza de que o melhor já começou dentro de você. O céu não está mais adiado. Ele está presente. Ele está fluindo. E enquanto todos procuram por respostas no alto, você carrega a resposta por onde passa. Porque o céu, agora, é você. Se esse conteúdo tocou você, escreva nos comentários. O céu já começou em mim. E compartilhe com alguém que precisa lembrar que o Espírito Santo não visita apenas. Ele habita, e quando ele habita,
Tudumud.